Olá, meus amados. Bom dia ou boa noite. Eu não sei qual é o período que vocês estão vendo este vídeo, então por isso eu os cumprimento desta maneira. Bom dia ou boa noite. É com uma grata satisfação que eu estou novamente gravando este vídeo, e porque eu quero passar aqui uma pequena mensagem para os nossos amados, quem está assistindo este vídeo. Eu agradeço. E aliás, se alguém quer comentar alguma coisa, assim, quer fazer um comentário, né, dá um joinha, eu agradeço bastante, tá bom? Então, simplesmente, é uma palavra do dia a dia que eu passo. Eu faço parte de um canal, o canal Rede Luz, e eu sou o Rubens Silva, e como itinerante e pregador da palavra também, eu tenho a satisfação de passar para os amados, assim como muitos outros também, né, que passam, porque a palavra de Deus é um dever de ser pregada, de ser anunciada. Porque diz a Bíblia que toda palavra é boa, desde que não agredimos nenhum sectarismo religioso, nem denominações, né? E assim por diante. Amados, eu quero citar aqui um texto bastante importante, que ele é até bem conhecido, mas às vezes até pouco meditado, devido à falta de prática de quem já leu ou de quem sempre lê, que não vive esta passagem, que é muito importante. Mas antes eu quero dizer o seguinte: olha, para ser um pregador da palavra, é até simples, mas tem que saber de algo muito importante. A Bíblia nos diz num texto que nós temos que obedecer às leis celestiais e às leis terrenas. Então, para ser um líder, para ser um obreiro, um conhecedor da palavra de Deus, ou um orientador, a você aí que dá estudos bíblicos em escolas dominicais, tem que saber de uma coisa, ou melhor, temos que saber de uma coisa. É necessário que nós aprender os rigores das leis. Sabia que pregador, pastor, reverendo, né, bispos, apóstolos, né, existe hoje tantos títulos, né, que antigamente não existia. Então, isso nos exige conhecer as leis terrenas. Não é só doutorado, não é só quem defende a tese que tem que conhecer as leis, não. Quem estuda a Bíblia, porque eu costumo dizer, e vou dizer novamente, quem estuda a Bíblia, quem lê a Bíblia, saiba que você está tendo em suas mãos a maior universidade que você pode imaginar de todos os tempos.
Porque a Bíblia é um livro composto de vários livros, de 66 livros, é por isso que chama Bíblia. Ela é uma biblioteca, é uma coleção de livros, né? Cada autor escreveu aí os seus livros, né? Na época, os Alcorões, os Pergaminhos. E hoje nós temos a Bíblia traduzida para o português, para que nós possamos ler e entender o que lemos. Não é? O tradutor da Bíblia chamava-se João Ferreira de Almeida. Ele foi até um padre, né? E ele tinha os seus programas didáticos. E então ele transferiu a Bíblia, né, do hebraico, do aramaico, do grego, para o português. Aliás, em cada país tem uma tradução natural. Né? Assim, os países da Europa, da América do Sul, do Norte, né? Oriente Médio, África, né? E a Ásia também, né? E assim por diante. Então, a Bíblia ela foi espalhada mundialmente para que a multidão tenha uma orientação do que é a Bíblia. Que se for viver a Bíblia corretamente, então a insensatez, vamos dizer assim, ela não tem um império sobre a humanidade. Mas, infelizmente, ainda não chegou a esse nível, né? Pelo que a gente vê. Por exemplo, um líder de uma denominação, eu costumo falar denominação porque a igreja somos nós. Né? Tem o templo lá entre quatro paredes, que a Bíblia diz que Deus não habita em templo construído por mãos humanas. Então, isso quer dizer que o templo é aqui, a igreja somos nós. Nós, eu digo, mais pessoas, não é? Porque o Senhor disse, onde houver 2, 3 congregados em meu nome, ali eu estarei. Ele disse 2 ou 3. Alguém poderia perguntar, mas e um? É o quê? Um se torna um membro de Cristo. Um se torna um membro de Cristo. 2 ou 3, ali está uma congregação. Então, é necessário que a palavra que nós lemos no dia a dia faz efeito em nossas mentalidades, no coração, no entendimento, né? Faz efeito. Então é necessário conhecermos as leis terrenas, que é as leis do trânsito, direção defensiva, legislação de trânsito, também é necessário. É necessário obedecer às regras do trânsito. Por quê? Porque diz a Bíblia que nós somos o sal da terra. O sal da terra é o quê? É dar um bom testemunho, um exemplo. Porque nós temos uma Bíblia nas mãos. Aliás, o texto que eu quero falar está aqui, ó. No Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 25 até o 37. Mas não vou ler até o 37, não, porque eu vou reduzir aqui, porque eu não tomo muito tempo. Mas veja bem, olha a parábola que Jesus fez, conversando com um doutor da lei. O doutor da lei não diz aqui qual função que ele exercia na lei, mas ele era um doutor, um magistrado, uma coisa assim. Poderia ser um promotor, um juiz da época, né? Então, aqui em Lucas, no capítulo 10, o versículo 25, olha que interessante. Versículo 25, interessante.
E quando Jesus estava pregando, de repente chegou um doutor da lei, né? Doutor da lei, num gesto até de ironia, né? Num gesto de ironia. Então diz aqui, ó, eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Interessante, né, gente? Então Jesus, ele fez uma comparação, porque essa passagem aqui do bom samaritano não foi um fato, não foi alguma coisa que aconteceu, foi uma parábola, uma comparação que Jesus fez, para entender melhor. Então ele fazia essas comparações e até ordenou que pregasse por parábolas também. Você pode fazer uma comparação de uma coisa que dá respaldo bíblico, que encaixa. Então, na parábola do bom samaritano, que ensina como amar o próximo. No texto, o homem pergunta, Jesus, como herdar a vida eterna? Ele perguntou num gesto até de ironia, né? Então Jesus, ele comentou esta parábola, que um certo homem desceu, né? Antes, naquela época, existia uma doutrina, existia uma política que proibia o povo judeu ter contato com o povo samaritano. Era sério, gente. Era sério. Existia uma muralha entre esses dois povos. Existia um tapume entre esses dois povos. Então, o judeu não tinha contato com o samaritano de maneira alguma. Então, ia descendo um judeu por um caminho de viagem. Ele foi assaltado. Essa foi a comparação. E os assaltantes, né? A Bíblia diz salteadores, bateram nele, surraram ele, e ele ficou desmaiado. Aí desceu de Jericó um sacerdote, gente, presta atenção, um sacerdote. O que é um sacerdote? Um homem a serviço de Deus. Um sacerdote, um pregador. Viu aquele judeu desmaiado, diz a palavra, o texto, que ele passou de largo. Quer dizer, ou seja, ele deu até uma volta assim para não aproximar, para não se comprometer. De prestar socorro, ver que aquele homem precisa, né? Foi embora. Sacerdote. Presta atenção. Isso acontece nos dias de hoje. Alguém que se diz ser homem de Deus, quando eu falo homem, está incluído o gênero, mulher também, né? Homem de Deus. E não presta uma solidariedade a ninguém. Não é? Não tem uma demonstração de amor. E ainda que prega amor, não tem uma demonstração de amor para ninguém. Isso. Não adianta você estar dentro, entre quatro paredes lá gritando glória a Deus, se você não presta uma solidariedade, que é a maneira melhor de você glorificar a Deus. Independente de sectarismo, independente de quem que seja. Independente de cor, de raça, de posição social. Independente, gente. Porque o homem de Deus, ele tem que se identificar como homem de Deus em qualquer lugar, não é só dentro lá do templo, quando está cultuando, em qualquer lugar. É no banco,
é na farmácia, no hospital, na rodoviária, é em qualquer lugar onde estiver, ele tem que identificar como um homem de Deus. Ele tem que provar que Deus está nele. Ele tem que provar que ele é um representante de Deus, aonde ele estiver. Então aquele sacerdote, que era identificado como homem de Deus, ele passou de largo, foi embora. Olhou ali, viu e não quis se comprometer. Logo em seguida, da mesma forma, do mesmo modo, passou o quem? Um levita. O que é um levita? O levita seria o quê? Um diácono. A palavra diácono significa servidor. Servidor. O diácono é servidor não só dentro do templo onde congrega, não. Ele é servidor em qualquer lugar. Ele pode prestar uma solidariedade, provando que ele é um homem de Deus. É dessa forma. E é uma maneira também correta de glorificar a Deus fazendo boas ações. É assim. Respeitando as leis do trânsito, respeitando os direitos das pessoas. É assim que funciona, amados. E o levita passou de largo também. Aí Jesus continuou com a comparação. Depois, o terceiro, quem foi? Olha aí, um samaritano. O samaritano, ele viu o judeu e reconheceu que aquele homem era judeu. E os samaritanos não tinham contato com o povo judeu. Ele foi lá, olhou, na mente dele brilhou. É um ser humano. Na mente dele brilhou, despertou. Jesus ama ele quanto eu. O que ele fez? Ele aproximou daquele homem caído, atou as feridas, despertou aquele homem com cuidado, levou aquele homem até a próxima estalagem, a próxima cidade, numa estalagem, e pagou uma quantia, pediu para que cuidasse dele, e quando ele voltasse, ele pagaria o que fosse necessário. Então, esse é um exemplo que Jesus nos deu. Aí ele perguntou para aquele doutor, e agora, o que você acha? Quem demonstrou o amor ao próximo? Qual dos três? Aquele doutor, então, baixou a cabeça e respondeu, aquele que teve misericórdia. Você já pensou nisso, meu amado? Você já pensou numa situação como essa? Não sendo pessoa de Deus, temos que deixar o egoísmo, temos que deixar o orgulho, temos que deixar a arrogância. Sabe por quê? Porque é a melhor maneira de nós identificarmos com gente de Deus. É a melhor maneira de identificarmos como homens de Deus. Porque quem prega a palavra é uma autoridade eclesiástica. Sabe o que é isso? A palavra eclesiástica ou eclesiástico, ela vem do grego. As pessoas que pertencem à igreja, no grego, se fala eclesia.
no grego é eclesia. Para nós, no português, é igreja. Então, o grego, no grego, quem pertence à igreja é eclesiástico, que significa pregador. E o pregador tem que identificar como pregador. Não é só carregar uma carteirinha com aquelas letrinhas de alto relevo para dizer, eu sou pastor, eu sou presbítero, eu sou diácono. Tanto é que a palavra presbítero significa responsável. É a mesma palavra bispo. A palavra bispo significa responsável. E onde está essa responsabilidade se não age da forma que Jesus ensinou? Onde está essa responsabilidade que se não age da maneira que Jesus Cristo ensinou? Tem que ter esse aprendizado, amados. Pode ser qualquer religioso. É uma rompeira que tem que romper, é uma barreira que tem que romper, é um tapume que tem que ser destruído. É uma barreira que tem que atravessar. É como você passa uma ponte de um lado para o outro, para atravessar um rio de um lado para o outro. Assim é a palavra de Deus. É assim que Jesus ensinou. Pregador, solidariedade. Pregador, amar o próximo, independente de quem que seja. Independente de cargo. Se é pastor, se é bispo, se é presbítero, se é diácono, cooperador, diaconisa, né? Conferencista, itinerantes, missionários. Primeira coisa é prestar solidariedade a quem está doente, não é? Um morador de rua, um andarilho de estrada, uma criança carente, uma pessoa idosa, uma pessoa enferma que precisa de uma aproximação de alguém de Deus, uma palavra amiga. É isso que Jesus quis ensinar aqui na parábola do bom samaritano. Por que o bom samaritano? Por que ele usou esse termo? Porque o bom samaritano não olhou o tapume que tinha entre o outro. Ele não olhou isso. É pessoas que prestam solidariedade a quem for necessário. Amém, meus amados? Que Deus possa nos abençoar mais e mais. Que esta palavra sirva para os nossos elevos espirituais, que continua na nossa mentalidade, no coração. E até o próximo vídeo. Sigamos todos na graça e na paz.